Boa noite. Hoje vamos seguir aqui no livro. Carta a um novo convertido. E o assunto que vamos continuar lendo a partir de hoje é nosso lugar perante Deus. Prezado irmão, estou um pouco preocupado em pensar que você, que agora sabe que tem paz com Deus e que deveria estar contente, venha a se acomodar, achando que essa bênção é tudo o que Deus proveu para você em Cristo. Muitos caem nesse engano e, por conseguinte, nunca compreendem, nunca compreendem a posição na qual foram introduzidos. Permita-me, então, lembrá-lo de que, apesar da grandiosidade dessa bênção, a qual você deve estar desfrutando agora, os pensamentos e desejos de Deus a seu respeito vão infinitamente além disso. Posso tornar isto mais simples, chamando a sua atenção mais uma vez para o fundamento. A base de tudo encontra-se na cruz de Cristo, pois foi ali que ele pôde satisfazer em nosso favor tanto os requisitos exigidos pela santidade de Deus, como também glorificá-lo em cada atributo de seu caráter. É a isto que o Senhor Jesus se referia quando disse: Eu glorificarei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. João 17:4. E foi com base nisso, como já tendo resolvido uma demanda de Deus, que ele orou: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. Portanto, como você poderá perceber, Deus mostra a importância que deu à obra consumadora na cruz, a obra consumada na cruz, pelo fato de haver feito Cristo assentar à sua direita. Podemos dizer ainda que nada menos do que isso poderia ter sido considerada uma resposta adequada à exigência de Deus, que Cristo cumpriu através de sua obra consumada. E certamente nada menos poderia ter satisfeito o coração de Deus, pois quem poderá jamais imaginar o seu gozo ao intervir, levantando Cristo de entre os mortos, colocando-o à sua direita e dando-lhe ainda um nome que é sobre todo nome, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 9 a 11. Observe então, com cuidado, com muito cuidado, estas três coisas. Primeiro, o lugar agora ocupado por Cristo na glória é fruto de sua obra redentora.
Segundo, Cristo ocupa esse lugar como homem. E, por conseguinte, terceiro, ele está ali em favor dos que são seus. As consequências são que Deus nos levará para o mesmo lugar, que a glória de Deus está empenhada em dar aos crentes o mesmo lugar de aceitação perante si. E isto mesmo, que o seu coração se compraz em reconhecer também deste modo a obra e o valor do seu Filho amado. Portanto, todo crente encontra-se agora diante de Deus em virtude da eficácia da obra de Cristo, desfrutando ali de toda a aceitação que a própria pessoa de Cristo desfruta. Deste modo, o crente desfruta de uma posição de perfeita proximidade de Deus e é ainda objeto da perfeita bondade de Deus, pois ele é introduzido e efetivamente está na presença de Deus em Cristo Jesus. Agora gostaria de levar você a examinar algumas passagens que comprovam plenamente as afirmações acima. O versículo que vem logo em seguida, aquele que ocupou nossa atenção na última carta, encaixa-se perfeitamente aqui. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E então o apóstolo continua, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. Romanos 5:12. Dessa forma, quando cremos, não somente temos paz com Deus, mas também temos, temos também acesso, por meio de Cristo, a esta graça na qual estamos firmes. Isto é, somos introduzidos no completo favor de Deus, transportados para a sempre radiante luz da sua presença, onde podemos nos regozijar na esperança da glória de Deus, pois tudo já foi estabelecido e assegurado. Por meio da fé em Cristo e fé naquele que ressuscitou Jesus, nosso Senhor, de entre os mortos, somos levados a uma posição tão perfeita e tão segura que, apesar das tribulações, dificuldades e perigos de nosso caminho por este deserto, podemos nos regozijar na esperança, na firme e inabalável perspectiva da glória de Deus. Poderemos sofrer tribulações, como o apóstolo segue dizendo em sua carta, mas, se assim ocorrer, podemos nos gloriar até nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a esperança, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, de 3 a 5. Foi esse o amor que Deus demonstrou ter e nos deu. Foi nesse mesmo amor que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E se, sendo nós ainda pecadores, nos reconciliou com Deus pela morte de seu Filho,
quanto mais somos levados a concluir que seremos salvos. Salvos completamente, inclusive com a redenção de nosso corpo. Romanos 8, 23. Por sua vida, a vida do Salvador ressurreto e assentado à direita de Deus. E não apenas isto, mas também nos regozijamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem recebemos agora a reconciliação. Romanos 5, 3 a 11. Sendo assim, temos como nossa presente porção o amor de Deus derramado em nossos corações. Nos regozijamos nele, ocupamos perante ele um lugar de perfeito favor e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas isso ainda não é tudo. Na mesma epístola, não apenas somos ensinados que nossa culpa se foi para sempre no exato momento em que cremos em Cristo, que somos justificados, etc. Mas também nos é mostrado que somos totalmente transportados por meio da morte e ressurreição de Cristo a um novo lugar. Um lugar fora de nossa carne, pois estamos em Cristo diante de Deus. A parte seguinte da epístola, ou carta de Paulo, começando no versículo 12 deste capítulo e terminando no capítulo 8, fala deste assunto. Você irá notar, em primeiro lugar, que tudo tem início ou a partir de Adão ou a partir de Cristo. As duas cabeças. O primeiro homem é Adão e o segundo homem, Cristo. Romanos 5, de 12 a 21. A consequência é que todos estão ou em Adão ou em Cristo. E é quase desnecessário dizer que a diferença entre estarmos em Adão ou em Cristo depende se ainda somos incrédulos ou se já somos crentes. Se pela graça de Deus somos crentes, então estamos em Cristo. Sendo assim, há certas consequências benditas que desejo indicar rapidamente, deixando então que você fique à vontade para meditar mais neste assunto. Dá uma pausa aqui, se alguém quiser fazer comentário. A primeira coisa que o apóstolo nos lembra é que a posição em que nos encontramos, a posição que assumimos por meio de nosso batismo, demonstra que professamos estar mortos com Cristo. E isto, como pode ser observado em Colossenses 3:3, aplica-se a todos os crentes diante de Deus. Se você ler cuidadosamente o capítulo 6 de Romanos,
irá logo perceber que o apóstolo incita a nossa responsabilidade sobre este fundamento. Portanto, o meu velho eu saiu da vista de Deus, assim como aconteceu com os meus pecados. Caso contrário, o apóstolo não poderia ter afirmado como o fez em Romanos 6:11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. No capítulo seguinte, ele ensina que vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Romanos 7:4. E isto após discutir o efeito da aplicação da lei a alguém despertado pelo Espírito de Deus. Abre o caminho para descortinar a presença constante do pecado na natureza e a total incompatibilidade entre a nova e a velha natureza. Romanos 7, 13 a 25. O que nos leva a uma declaração completa da verdade com respeito ao crente. Portanto, continua ele, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8. Tão completa é a libertação, assim como o perdão que temos em Cristo. Aqui é o finalzinho. Tão completa é a libertação, assim como o perdão que temos em Cristo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Romanos 8:9. Ele nos mostra, deste modo, que a posição do crente não é a carne, não no primeiro homem, Adão, mas o crente permanece diante de Deus, em um lugar que é caracterizado como estando no Espírito. Isto é, o Espírito e não a carne caracteriza a existência do crente diante de Deus. Pois na morte de Cristo, a natureza má do crente também foi julgada. Pois Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos 8:3. Assim, após apontar mais essas benditas consequências de sermos habitados pelo Espírito, o apóstolo declara que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, versículos 28 e 29. Então ele pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Ao que responde, lembrando que Deus, ao entregar seu Filho à morte por nós, provou-nos que também nos dará livremente todas as coisas. Isso leva o apóstolo à triunfante conclusão de que nada pode servir de acusação contra os eleitos de Deus.
que, se o próprio Deus os justificou, nada poderá condená-los, que, se Cristo morreu e ressuscitou, estando bem à direita de Deus para interceder por nós, nada nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Leia Romanos, capítulo 8, de 31 a 39. Irmãos, eu vou fazer um breve comentário a respeito dessas benditas verdades, as quais nós já somos conhecedores de que já temos em Cristo a vida eterna. E ouvindo a mensagem que está sendo lida, me fez lembrar de um versículo, né? De alguns versículos, na verdade. Eu vou até pedir ao irmão para abrir em 1 João, capítulo 5. Aí o irmão bota a partir do verso 13, 12. Que o apóstolo João, ele é muito claro a respeito disso. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. E no versículo seguinte ele claramente expressa isso: nestas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, o fim de tudo, né? Isso que nós acabamos de ouvir, e o desejo do Senhor Jesus Cristo é que nós desfrutemos dessa bendita verdade, de que por sermos justificados por Ele, nós temos paz com Deus, para que assim nós possamos nos livrar, né, das amarras do medo, da insegurança, das incertezas, porque não é isso que o Senhor quer que floresça no coração daqueles que Ele chamou. Muito pelo contrário, Ele nos chama para desfrutarmos da paz que há nele, que há na certeza de que Ele morreu por nós e de que a qualquer momento Ele nos levará desse mundo. Então, a palavra foi muito clara, o apóstolo ele foi muito claro também, ao dizer que nós, por sermos justificados por Deus, nós temos paz. Na verdade, por sermos justificados por Cristo, nós temos paz com Deus. Então, nós precisamos meditar, desfrutar, descansar nessa bendita certeza. Só até aqui. Portanto, seria um grave erro você parar no capítulo 5 de Romanos. Se quisesse conhecer a plenitude da graça de Deus e o tremendo caráter da salvação que ele concede, pois, a menos que leiamos até o capítulo 8 de Romanos, nunca saberemos o que é verdadeiro para nós e a nosso respeito diante de Deus. A completa e perfeita libertação que cada crente tem
em Cristo, mesmo que ignore isso. É também da maior importância que você possa notar que essas bênçãos que foram assinaladas não estão associadas a nossos esforços para consegui-las. Tudo o que mostrei é a porção que possui todo aquele que clama Abba Pai. A porção que pertence a cada recém-nascido em Cristo, quer ele saiba ou não. Há ainda muita coisa além disso. E se você der uma olhada em Efésios, eu lhe mostrarei, em poucas palavras. Pois não tenho intenção de prolongar esta carta. O pleno caráter do lugar que o crente ocupa diante de Deus. Olhe, em primeiro lugar, para as maravilhosas expressões do primeiro capítulo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Efésios 1, de 3 a 6. Preste atenção em cada uma das sentenças que coloquei em realce, e você verá como é perfeito o nosso lugar diante de Deus, pois ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E seu propósito era que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos fez agradáveis a si no amado. No capítulo seguinte, Efésios capítulo 2, temos a maneira como fomos introduzidos nos lugares celestiais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Nós, mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, 4 a 6. Aqui, somos considerados como havendo estado mortos em pecados. Cristo é visto nesta epístola aos Efésios como tendo descido àquela condição, morto, como de fato ocorreu no lugar do pecador. Deus, sendo rico em misericórdia e agindo segundo o seu próprio coração de amor, veio
em graça e nos vivificou juntamente com Cristo. E então nos ressuscitou e nos fez assentar juntamente com Cristo nos lugares celestiais. O que significa que transportou-nos à sua própria presença. Portanto, o nosso lugar atual, mesmo enquanto ainda estamos em nosso corpo, é agora nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nada menos do que isso expressa a plenitude da sua graça ou satisfaz o seu coração. Algum comentário? Há mais uma passagem que gostaria de trazer a você antes de terminar. Qual ele é? Somos nós também neste mundo. 1 João 4,17. Assim como Cristo é, ali à direita de Deus, a alegria e o gozo do coração de Deus, ali também, em toda a perfeição da sua pessoa e em todo o doce aroma do seu sacrifício, assim também somos nós neste mundo, pois estamos firmados não em nós mesmos, mas em Cristo, sendo, por esta razão, dotados de toda a aceitação e odor suave que ele mesmo tem diante de Deus. Que o Senhor nos conceda um maior reconhecimento do lugar no qual, por sua inexprimível graça, fomos introduzidos em Cristo Jesus. Nosso lugar neste mundo. Prezado irmão, em minha última carta procurei mostrar a você nosso lugar, como crentes, diante de Deus. E agora gostaria de dirigir sua atenção para nosso lugar aqui neste mundo. E veremos, creio eu, que isto também está ligado a Cristo. Assim como é certo que estamos identificados com Cristo diante de Deus, no que se refere à nossa posição, estamos também identificados com Cristo diante do mundo. Em outras palavras, somos colocados em seu lugar aqui, assim como estamos nele diante de Deus. E tenho certeza de que seria de muito proveito se tivéssemos esta verdade continuamente diante da nossa alma. Há, porém, dois aspectos que se referem ao nosso lugar nesta terra e é importante que ambos sejam bem compreendidos. Esses dois aspectos. O primeiro aspecto está relacionado com o mundo e o segundo com o arraial. Isto é, o cristianismo organizado de nossos dias, que nesta dispensação tomou o lugar do judaísmo.
como um testemunho de Deus. Leia Romanos 11 e compare com o capítulo 13 de Mateus. Nosso lugar em relação ao mundo. O Senhor Jesus, dirigindo-se aos judeus, disse: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. João 8:23. Mais tarde, quando apresentava ao Pai os que eram seus, disse: Não são do mundo, como eu do mundo não sou. João 17:16. E se você ler do versículo 14 ao 19, verá que ele coloca seus discípulos na posição que ele mesmo ocupa perante o mundo. No mesmo modo como do versículo 6 ao 13. Ele os coloca na mesma posição que ele ocupa diante do Pai. Você deve notar ainda que os discípulos ocupam a posição do Senhor neste mundo, porque não são daqui. Assim como o Senhor não era, pois, após terem nascido de novo, não pertencem mais a este mundo. Por isso ele menciona continuamente que seus discípulos teriam de enfrentar o mesmo ódio e perseguição que ele vinha experimentando. Assim, dando um exemplo, ele diz: Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João 15, de 18 a 20. O apóstolo João indica ainda o total contraste entre os crentes e o mundo, quando diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. 1 João 5,19. Há, porém, muito mais do que nos é mostrado nestas importantes passagens. Cada crente é visto por Deus como tendo morrido e ressuscitado com Cristo. Leia Romanos 6 e Colossenses capítulo 3, de 1 a 3. Do ponto de vista de Deus, o crente é assim transportado, através da morte e ressurreição de Cristo, completamente para fora do mundo. Da mesma forma como Israel foi levado para fora do Egito através do Mar Vermelho. Portanto, ele não pertence mais ao mundo, embora seja enviado ao mundo como representante de Cristo. Leia João 17:18. Por isso o apóstolo Paulo podia dizer, enquanto estava ativo no serviço para Cristo neste mundo, ele diz assim: longe esteja de me gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo,
pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas, capítulo 6, 14. Pela cruz de Cristo, ele viu que o mundo já estava julgado. Leia João 12, 31. E pela aplicação da cruz em si próprio, ele considerava-se como morto, crucificado para o mundo, de modo a deixar bem clara a separação que existia entre si mesmo e o mundo. Uma separação tão completa como o que é ocasionada pela morte. De tudo isso podemos ver que o cristão, embora estando no mundo, não pertence a ele. Ele não é do mundo no mesmo sentido em que Cristo não pertencia ao mundo. O crente pertence a outra esfera, pois se alguém está em Cristo, é nova criatura. Como já foi visto, ele foi transportado perfeitamente limpo para fora deste mundo por meio da morte e ressurreição de Cristo. Por isso, o cristão deve estar completamente separado do mundo. Não deve conformar-se a ele em seu espírito, hábitos, conduta, modo de andar, enfim. Em tudo, o crente deve mostrar que não é deste mundo. Leia Gálatas, capítulo 1, 13 e 4. E Romanos, capítulo 12, versículo 2. E deve ainda, pela aplicação da cruz, manter-se como crucificado para o mundo. Nenhuma atração ou assimilação pode resistir entre duas coisas que já foram julgadas. Portanto, o crente está no mundo, no lugar de Cristo. Isto é, está aqui por Cristo e é identificado com Cristo. Consequentemente, deve testemunhar de Cristo, andar como Cristo andou e esperar receber o mesmo tratamento que foi dado a ele. Leia Filipenses 2, 15 e 1 João 2, 6. Não é que esperamos ser crucificados como Cristo foi, mas se formos fiéis, iremos encontrar no mundo o mesmo espírito de oposição que ele encontrou. Na verdade, a medida de semelhança de Cristo que trouxermos em nossa vida, será a medida da nossa perseguição. E pode-se dizer que o fato dos crentes encontrarem hoje tão pouca oposição do mundo demonstra o quão pouco estão separados dele. Antes de passar para o outro aspecto deste assunto, não posso deixar de rogar-lhe insistentemente que rompa todo e qualquer vínculo que o esteja ligando moralmente com este mundo. Não é preciso muito discernimento para se perceber que o espírito deste mundo, o mundanismo, está introduzindo-se sorrateiramente, porém com rapidez nas igrejas ou assembleias e manifestando-se com jactância até mesmo na mesa do Senhor. Que golpe e que desonra para aquele cuja morte nos reunimos para recordar. E que solene advertência recai sobre os santos para que os humilhemos perante Deus, buscando renovada graça a fim de sermos mais fervorosos e mais separados do mundo, para que fique evidente que pertencemos a Cristo, a quem o mundo rejeitou, lançou fora e crucificou. Quantos de nós têm o espírito de Paulo, que desejava a comunicação de suas aflições, sendo
feito conforme a sua morte, Filipenses 3:10, tendo em vista o Cristo glorificado como objeto de sua afeição e alvo de todas as suas aspirações, que o Senhor possa restaurar em nós e em todos os seus amados santos mais dessa devoção a Ele, em completa separação do mundo. São 9h01. Bateu certinho aqui. Próxima semana a gente continua a partir daqui. Nosso lugar em relação ao arraial.